Paz, queridos, paz do Senhor. Mais uma exposição bíblica no canal Frutificai, um canal que dá toda a atenção à palavra de Deus. Hoje nós temos um tema, queridos, que eu queria chamar a sua atenção. O tema hoje é interpretação do judeu ou cristão. Esse tema ele foi elaborado exatamente porque nós temos uma dificuldade grande em relação à interpretação das Escrituras, estudo delas, e esse estudo está exatamente linkado ao objetivo e o nascimento desse canal, que foi justamente abençoar pessoas que às vezes querem entender, porque muitas vezes as interpretações que são dadas acabam trazendo costumes, acabam trazendo doutrinas dos quais a palavra de Deus ela não está dizendo e nem mesmo mencionando. Assim como o Senhor Jesus também veio a não afirmar tal coisa. Por isso, queridos, eu acho muito importante o estudo. Eu acho importante a gente estudar a palavra, a gente se dedicar a ela. Por isso nós hoje vamos falar de uma passagem muito conhecida. Nosso texto base se encontra em Isaías, no seu capítulo 53, nos seus versos de 3 a 5. E ele será muito objetivo porque todo mundo conhece, mas há uma discordância de interpretação entre os judeus e os cristãos. E até mesmo dentro do cristianismo existem pessoas que não concordam e até de certa forma concordam com os judeus. Então vamos entender melhor. Eu quero começar aqui pedindo que você tenha toda a sua atenção, que tenha a mente aberta, que você ore para que você possa entender. O intuito é abençoar a tua vida. Que o Senhor possa estar no meio dessa exposição. Então vamos ler a palavra para que tenhamos o embasamento daquilo que queremos hoje passar nessa exposição. A palavra do Senhor diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o canal Frutificai Oficial, começando agora. Gostaria aqui de começar, já fiz a minha introdução, eu quero te pedir humildemente, eu sei que você já veio aqui, está ansioso para conhecer mais essa exposição, mas eu quero te fazer um pedido especial. Por gentileza, abençoe o canal com a sua inscrição, abençoe o canal divulgando, sendo também um meio pelo qual a palavra possa chegar a muitas outras pessoas. Porque hoje, queridos, nós temos tantos meios de compartilharmos: o WhatsApp, Facebook, o YouTube, onde é a nossa plataforma oficial. Então, queridos, eu peço que vocês possam utilizar para benefício, para trazer vida. Dito isso, queridos, eu quero começar aqui falando que essa leitura aqui, ela foi exclusiva para falar que existe uma discordância na passagem de Isaías 53, segundo judeus e cristãos. E não é uma discordância leve, não é uma discordância de algo pequeno, mas grande. Vamos entender então, primeiro, a interpretação segundo os judeus. Bom, queridos, para nós falarmos da interpretação segundo os judeus, nós temos que ter em mente de que eles estudam exaustivamente o Antigo Testamento, a Torá. Então,
além de eles estudarem exaustivamente, eles também têm de muita facilidade com o hebraico. Então a língua original também é um ponto forte onde os judeus conseguem entender. Só que temos que também conseguir fazer a separação, porque a palavra, ainda que tenha sido para os judeus, nós estamos também incluídos, porque desde o tempo de Moisés tinha um estrangeiro entre eles. Bom, queridos, não quero entrar agora em polêmicas, mas vamos então falar o seguinte. No primeiro verso do capítulo 53, no seu verso primeiro, que não está nem no nosso texto base, mas vamos falar sobre isso porque os judeus, eles usam esse argumento. A palavra nesse versículo diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Queridos, na interpretação dos judeus, eles fazem a seguinte pergunta: quem a Deus tirou com mão forte e se manifestou? Foi a quem? Foi para o povo judeu. Aonde? Deus tirou com mão forte lá quando eles estavam escravos, quando eles estavam oprimidos. Deus se manifestou com mão forte. Então, queridos, esse é o primeiro argumento em de que não seria aqui a manifestação para os gentios, e sim para os judeus, e que seria uma manifestação onde Deus estaria exclusivamente falando para eles. Nós podemos até entender, queridos, que essa interpretação, ela é de toda errada? Não, queridos, claro que não. Mas nós temos que entender, porque aqui eles querem fazer com que esse capítulo não fale de Yeshua, ou então de Jesus, o Messias, mas sim ele está falando de um servo sofredor, de que não era Jesus Cristo. Bom, queridos, eles linkam, ou eles fazem uma concordância com Isaías 41, verso 8. Eles retrocedem para falarem o seguinte: a Bíblia diz nessa passagem: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Eles fazem essa utilização, queridos, para poder dizer a quem o Senhor está chamando de servo. Olha só: ó Israel, servo meu, tu, Jacó. Então quer dizer, eles estão dizendo aqui que, mais uma vez, a concordância em Isaías em chamar sobre servo seria o povo hebreu, o povo judeu. E eles vão muito além. Eles fazem uma outra concordância para poder dar entendimento de que essa é a verdade em Isaías 44, no seu verso 21, que diz o seguinte: lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Então, queridos, mais uma vez, nós vemos aqui que é o que eu sempre falo em todas as exposições e sempre coloco aqui, que não podemos pegar um versículo isolado e falarmos aí, é essa interpretação. A exegese correta é essa, ou a pergunta que fazemos ao texto é somente sobre um versículo. Então aqui nós entendemos que ele está falando sobre Israel, queridos. Ele está falando sobre o povo hebreu, sim, mas esse link, ou essa concordância de Isaías 53 com Isaías 41 e 44 não se aplica. Vamos dando mais sequência sobre esse assunto. Bom, então a quem Deus chama de servo? Já que nós já estamos entendendo que os judeus, eles fazem ali que Israel seria esse servo, né? Quando a gente lê em Isaías 53:3, ele fala da personificação de um servo sofredor. Mas os judeus, como eu disse, entendem que é Israel esse servo sofredor. E ele faz também
mais um link, mais uma concordância, e também dizem que por terem o conhecimento do hebraico, isso é um ponto no qual não temos como refutar, porque os originais falam por si só. Queridos, temos que ter o entendimento de que temos que estudar os originais, mas temos que estudar o contexto. Então, em Isaías 49, versículo 7, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina e ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel e do que é santo de Israel que te escolheu. Ok, queridos, está falando mais uma vez sobre o povo de Israel. E está falando de uma situação onde reis se levantariam, onde tinham planos sobre isso, príncipes e tudo mais, mas todos se inclinariam. Não tem como fazer um link sobre a interpretação de Isaías 53, dos seus versos 3 até o 5. Então, para a gente ter um resumo mais claro, dizem que os profetas não estavam falando de uma pessoa, mas sim de uma nação. E, ao fazer isso, queridos, para finalizar, se faz a pergunta: aonde está o Messias ungido que deveria morrer, ou sofrer, ou fazer alusão? Onde estaria esse Messias? Porque eles entendem que não é o objetivo do Messias morrer pela nação. Esse é o entendimento deles. Mas nós vemos aí Mateus 16, verso 15 e 16, dos quais eles também falam, e eles dizem o seguinte: bom, Mateus está dizendo o seguinte: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ora, se ele é o Cristo, o Filho de Deus, ele não seria o servo sofredor de Isaías 53. Amados, nós temos que ter todo cuidado quando nós lemos e tentamos interpretar a palavra do Senhor. Por quê? Somente o verso 1, fora os outros dos quais nós lemos, nós podemos ter o entendimento. Ele era o desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Aí depois vem a parte homem de dores, no singular. Então, como seria uma nação no qual o profeta estaria falando que seria um homem de dores? E olha que eu vou usar também o original, onde nós vamos entender que também há sim um equívoco na interpretação de muitos cristãos que veem essa passagem. Vamos então, queridos, à segunda parte, do qual é porque essa parte dos judeus eles batem muito, falando sobre é a nação e não é. Só que eu vou fazer sequência nos versículos para que a gente possa entender de que Isaías estava sim fazendo menção a Yeshua, o Messias, Jesus Cristo. Bom, a interpretação segundo os cristãos, ela começa da seguinte forma. É claro que nós já entendemos que o primeiro versículo que nós lemos aqui foi manifestado o braço do Senhor e tudo mais, é uma metáfora, queridos. É claro, é uma figura de linguagem, tá? E aí nós vemos um segundo momento no versículo 2 que fala assim: foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia aparência nele, para que o desejássemos. Queridos, mais uma vez, existem pessoas, existem até, não sei se são cristãos ou não, mas que dão estudos nos quais rebatem de forma veemente e falam assim: como Jesus foi chamado de uma raiz em terra seca? Onde? Me explica, me mostra. Queridos, nós temos que entender que a Bíblia também usa de tipos de linguagem para poderem explicar sobre um assunto. E aqui o que está acontecendo
Imagine uma raiz em uma terra seca. Raiz é a base. A raiz fica abaixo do solo e em cima está a terra totalmente seca. Mas nós podemos entender que a raiz, muitas das vezes, ela pode estar preservada, porque ela não está na parte seca, ela está abaixo. Bom, queridos, e aí vem aquela pergunta, mas não tinha beleza nem formosura? É evidente, queridos. Se uma raiz está em uma terra seca, é evidente que a sua raiz não está florida, ela não está aberta, essa raiz não está, vamos dizer, com a sua beleza, porque ela está em uma terra seca. Nós podemos aqui chegar agora e vamos à parte que eu queria tocar com vocês. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Esse é o versículo 3 do capítulo 53. Bom, queridos, Jesus, em todo momento, ele é claro. Querido, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, há versículos que falam de que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram, não o quiseram, o rejeitaram. Querido, se existe esse versículo, é evidente, ele veio para os seus, ele veio para os judeus, ele veio para a sua nação, mas a nação em si só não o aceitou. Esse homem, ele era homem de dores e tudo mais. Agora, veja esse verso, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Queridos, isso quer dizer que os homens se escondiam de Jesus Cristo? Isso quer dizer de que eles tinham que, toda vez que Jesus passava, eles se esquivavam para o desprezar? Não, queridos, nós temos que entender que se a gente levar tudo no literal, a gente nunca vai conseguir interpretar o que está dizendo aqui. Não fizemos dele caso algum, queridos, ninguém, tanto que há passagens onde fala, pode vir algo bom de Nazaré? Existem versículos que mostram de que o próprio local onde Cristo nasceu já era desprezado. E de igual forma, ele sendo nascido naquele local, ele também tinha a mesma fama do local. Ele não tinha a fama de ser algo especial ou que fosse algo do reino, algo do todo. Não, querido, ele nasceu num lugar simples. Ele cresceu de forma simples, até os sacrifícios dos quais seus pais foram fazer no templo não foram sacrifícios de muito valor, porque não tinham posses, querido. Então nós podemos entender o que está dizendo o verso. E todos aqueles que já tinham posições, como os fariseus e muitos outros, escribas e aqueles outros que eram nobres, aqueles que estavam ali passando e que viam o movimentar de um homem diferente, que estava passando, trazendo a novidade, trazendo o reino de Deus, é de pronto entendimento de que eles olhariam para ele e falariam, meu Deus, ele é de Nazaré, olha só quem anda junto com ele, meu Deus, eu estou vendo aqui pescadores, eu estou vendo aqui pessoas que andam ali, meu Deus, até cobradores de impostos. Então é natural, queridos, de que entendamos de que ele não era aquela pessoa do qual eles tinham, né, e não faziam dele caso algum. Bom, queridos, no versículo 4, ele fala o seguinte, certamente, e aqui eu quero trazer o original, exatamente porque muitas pessoas pegam esse versículo, até mesmo os cristãos, muitas das vezes eu ouvi isso, e nós temos que parar para analisar. Certamente nossas doenças ele levou, e nossas dores ele suportou, e nos é considerado ferido, e nós o consideramos ferido e abatido por Deus e humilhado. Bom, queridos, então vamos lá.
Aqui não está falando que ele tomou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. Está dizendo, certamente, nossas doenças. E aqui está falando da doença física? Não, queridos. Não está falando de doença física. Está falando do pecado. Tanto que, olha a sequência. Ele levou as nossas dores. Ele suportou. E nós o consideramos. Por que isso, queridos? Aí pode chegar de repente uma pessoa e falar assim, mas peraí, eu já falei que não é doença física, mas se fosse a interpretação correta, poderiam falar assim, Jesus não curava a doença? Então como ele, certamente nossas doenças ele levou? Bom, e pela interpretação correta, já que é pecado, ele não perdoava pecado, como ele levou os nossos pecados e as nossas dores? Ele suportou. Queridos, esse foi o preço do plano divino. Esse foi o plano do Pai. Ele levou as nossas doenças, os nossos pecados, as nossas malícias, tudo aquilo do qual nós não tínhamos e não temos a menor condição de quitarmos a nossa dívida, a nossa forma de se aproximar com Deus. Nós somos pecadores, queridos. Então, ele suportou, ele teve que suportar, ele teve que levar. E aonde isso aconteceu? Exatamente no seu sacrifício expiatório, no momento em que ele se entregou. Bom, e aí tirando mais uma vez o estigma de que estava falando aqui que ele levou sobre si as nossas doenças e que muitos aí entendem, se ele levou sobre si as nossas doenças, é evidente que você não pode aceitar ter doença. Nós temos que ter o entendimento da palavra, entender a palavra, ler a palavra, voltar para a palavra. Bom, então nós já sabemos que o plano de Deus era salvar, e isso daí era claro, de que ele teve que levar as nossas dores, teve que levar os nossos pecados, ele teve que suportar tudo isso. E ele foi abatido e humilhado. E Deus viu, o Pai viu tudo isso acontecer. Bom, queridos, então, vamos agora pegar o último versículo para nós analisarmos, que é o versículo 5, que ele fala assim, e ele foi ferido pelos nossos crimes. Aqui eu estou trazendo mais uma vez o original, para que não seja aqui depois dito, porque ele está usando ali a versão NVI, ele está usando... Não, estou pegando do original, estou trazendo para os amados. E ele foi ferido pelos nossos crimes e esmagado pelas nossas ofensas. O castigo na nossa paz estava nele, e na ferida dele nos curou. Bom, queridos, vamos lá. Nós já compreendemos uma coisa muito real e palpável aqui, de que foi exatamente a nossa culpa, os nossos crimes, as nossas ofensas, os nossos pecados que ele levou. E aí você vê que ele foi ferido pelos nossos crimes e esmagado pelas nossas ofensas. O preço do qual não tínhamos e não temos como pagar foi o qual ele levou. Ele foi ferido. Aonde que ele foi ferido, queridos? Exatamente no momento em que ele foi... Tudo aconteceu até ele ir à cruz. E ele foi esmagado pelas nossas ofensas. O castigo na nossa paz estava nele. E aí, é claro, que paz é essa? Aí, se nós falamos que a paz que o Senhor fala é aquela paz que já está descrita, onde ele diz que a paz que ele dá, o mundo não pode dar, vamos dizer, não, estão espiritualizando tudo. E não é, queridos. É exatamente essa paz que estava nele, está nele, e é nele que nós temos essa paz.
e a ferida dele nos curou. Ele foi ferido para que nós sarássemos. Porque uma vez que nós tínhamos ali a herança adâmica, a herança do pecado, nunca estaríamos sarados, queridos. Teríamos sempre aquele sacrifício que teria que passar pelo sacerdote e tudo mais, para que pudéssemos, mais um ano, sacrifício, outro ano, outro sacrifício. E veio Cristo e fez com que, através da sua ferida, através do seu sacrifício expiatório, tivéssemos, de fato, a cura, a ligação com o Pai. Bom, queridos, e também há uma observação que aqui eu digo que é a final, que também é dada, que existem pessoas que falam que em Mateus 8,17 ele teve uma interpretação parcial, ele fez uma menção parcial, por isso não seria válido. Queridos, pelo amor de Jesus, vamos ter um entendimento, não caiamos em pessoas isoladas que de repente querem fazer. E aí, quer dizer, o que diz esse versículo? Mateus 8,17 diz assim: para que se cumprisse o que fora dito ao profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si. E aqui está falando o quê? Sobre o que ele levou, os nossos pecados, a nossa carga. E fala, ele levou as nossas doenças. Isso está em Mateus 8,17. Só que não fala a última parte do verso. A última parte do verso nós já lemos, que seria aqui, ó, só para ler para os amados mais uma vez. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso quer dizer que invalida o dito de Mateus em relação ao cumprimento de Isaías? De forma nenhuma, queridos. De forma nenhuma. E aí, nós temos que ter o entendimento que, como Mateus se enganaria em fazer esse link de Isaías, do profeta Isaías, nessa passagem, e Jesus também não se manifestaria, sabendo que ele estava fazendo menção. Então, assim, não acredito nessa hipótese, não acredito nessa teoria. Entendo sim que Isaías 53, o servo sofredor, estava falando sobre Yeshua, Jesus o Messias, e de que toda essa parte está mostrando exatamente todo o sacrifício dele e tudo quanto ele passou, o quanto ele teve que passar, como por exemplo o desprezo e tudo mais. E ainda tem muito mais nesse capítulo 53. Mas se falássemos de tudo, com certeza nós estaríamos alongando demais o vídeo. Mas o intuito aqui hoje, queridos, é exatamente trazer a vocês um coração aberto, um coração totalmente diante de Deus. Eu quero dizer para os amados que eu fico feliz do Senhor me confiar, de estar aqui estudando sempre, de estar aqui sempre nessa labuta de abençoar famílias, de abençoar pessoas, de estar aqui falando da palavra dele, mas jamais querendo inventar, querendo colocar um ponto a mais, querendo colocar uma vírgula onde não existe. É só falar a palavra, porque a mensagem é luz, então ela vai abençoar. Então, queridos, entendamos que ele sim, ele levou toda a nossa carga, toda a nossa doença, e essa doença não é enfermidade. Ele levou tudo, as nossas ofensas, os nossos crimes, para que tivéssemos direito à vida eterna, tivéssemos paz, com certeza. E é por isso que eu quero agradecer a você que esteve até esse final, até esse momento. Quero te convidar que você continue comigo, para que nós possamos continuar nessa caminhada de exposição da palavra e de bênçãos para todos aqueles que acreditam e creem no Senhor Jesus. A paz de Deus a ti e tua família.